O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, deve manter em meio ponto o ritmo de corte da taxa básica de juros nas próximas reuniões. O posicionamento foi revelado hoje com a publicação da ata referente à reunião do comitê que ocorreu entre os dias 1º e 2 de agosto. Lembrando que nesta reunião o Copom decidiu pela primeira vez em 3 anos cortar a taxa básica de juros do país, que passou de 13,75% para 13,25% ao ano. Com um placar de 5 votos a 4, a decisão pelo corte de meio ponto percentual na Selic revela uma divisão entre os mais moderados e conservadores integrantes do Conselho. Segundo o texto, alguns membros deram mais ênfase à dinâmica recente, enquanto outros enfatizaram que a inflação de serviços ainda não permite extrapolar com convicção o comportamento benigno atual na economia. O documento também afirma que o Copom, abre aspas, entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau menor, o de 2025. Com relação aos próximos passos, de acordo com a nota, todos os membros do comitê concordaram com a expectativa de cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. No entanto, ainda de acordo com a ata, na avaliação do grupo, dificilmente existirá uma aceleração nos cortes. Abre aspas. O comitê julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva. Fecha aspas. E para comentar o assunto, eu converso agora com Miguel Daúde. Daúde, acabamos de ver que pela avaliação do Copom, a intenção do Banco Central é manter os cortes aí em meio ponto nas próximas reuniões. Essa decisão derruba de uma certa maneira o otimismo que estava aí no radar de algumas pessoas no mercado, até o próprio presidente Lula, eu acredito que esperava uma Selic um pouco menor. Dentro disso, Daúde, o que a gente pode trazer de avaliação de positivo e negativo para o agro com essa nova taxa Selic? E qual que é a previsão também para o segundo semestre? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Pois é, Flávia, esse corte de meio ponto foi um corte que não foi unânime, né? 5 membros do Copom, do Comitê de Política Monetária, votaram por fazer um corte de 0,25 e 5 membros por meio ponto. Houve, então, uma divergência do corte no dia 1º e no dia 2, como você colocou. Para frente, a ata mostra que os cortes poderão ser de meio ponto, o que é pouco, né? O Banco Central está preocupado com o processo inflacionário, porque o que traz para o presente é um cenário ainda de dúvidas, né? Nós tivemos um otimismo em relação à aprovação da reforma tributária, do arcabouço fiscal, mas o mercado está percebendo, né? E porque o Banco Central, na realidade, ele faz uma análise que o mercado começa a entender o que ele pensa, exatamente o que o mercado pensa, né? E a preocupação é em relação exatamente ao andamento dessas reformas. Será que essas reformas vão evoluir, Flávia? Será que elas vão continuar? O que nós estamos vendo é uma negociação. Quer dizer, o parlamento, como sempre, né, é o parlamento, aquele que fala de um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente não consegue governar sozinho, ele só consegue governar com apoio do parlamento, só que o parlamento, para dar apoio, ele não está vinculado a um projeto do Brasil, ele está vinculado aos interesses partidários e aos interesses pessoais. Então, essa negociação, no fundo, ela acaba custando muito para o país. Então, o mercado fica, bom, quando o governo conseguir implementar essas reformas, será que o que nós vamos arrecadar poderá ser igual ao que nós gastamos ou não? Mas tudo indica que não.
Então, esse cenário que o Banco Central coloca de continuar com uma certa restrição ou um corte maior da taxa de juros, ele só vai mudar se o mercado, aí, o Banco Central, perceber que há, sim, uma possibilidade no futuro, né, do Brasil ter o enquadramento fiscal desejado e, com isso, você controlar a inflação, porque o dinheiro, na realidade, é uma commodity, cujo custo é a taxa de juros. O governo é o maior devedor, o governo tem uma dívida aí de quase 6 trilhões, paga por ano 800 bilhões de juros. Então, se o governo não conseguir estabelecer uma trajetória de queda nesse valor, evidentemente que o Banco Central vai ter mais restrição. E o agronegócio não tem, para encerrar, você corta meio ponto na taxa, isso leva mais de um ano para chegar no consumo e para o produtor rural. O produtor rural não vai ter benefício, né, porque os juros livres não vão cair na mesma velocidade. Os juros controlados, os juros subsidiados, quem banca é o Tesouro, então, portanto, não vamos ter problema. Mas não temos que comemorar muito com essa taxa de juros, com esse corte. Flávia. Tá certo, Daúde. É uma mudança, né, a conta-gotas dessa forma. Obrigada, boa noite. Boa noite, um abraço a você, um abraço a todos.